São Miguel, São Rafael e São Gabriel protegem você agora, neste exato momento em que você abre o seu coração para rezar. Se a sua casa ou a sua família enfrenta ameaças visíveis ou invisíveis, saiba que esta oração é o seu escudo, a sua força e o seu caminho para a vitória divina. Seja mais do que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Três Arcanjos, Voz do Céu. É uma alegria imensa, verdadeira e profunda, ter você aqui novamente, unida a nós em fé. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu te convido com carinho a se inscrever e se juntar a nós, porque aqui você nunca reza sozinha. Hoje não é apenas mais um momento comum do seu dia, é uma oportunidade sagrada para abrir o coração a Deus e invocar a ajuda poderosa dos três arcanjos que Ele enviou como guardiões e mensageiros fiéis: São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Cada um deles carrega uma missão única no plano divino, um propósito especial na história da humanidade e também na sua história pessoal. E quando os chamamos com fé sincera, eles se tornam presença viva em nosso caminho, trazendo proteção, cura, consolo, direção e milagres que só Deus pode realizar. São Miguel é o grande defensor, o príncipe das milícias celestes, aquele que derrota Satanás e todas as suas hostes malignas, que rompe correntes espirituais, desfaz laços de opressão e abre caminho para a nossa vitória espiritual. São Rafael é o portador da cura, enviado por Deus para restaurar a saúde do corpo e da alma, consolar os que sofrem, acompanhar os que caminham em meio à dor e derramar paz sobre os corações aflitos. São Gabriel é o mensageiro da esperança, o anjo que anunciou a Maria o nascimento do Salvador e que nos recorda, a cada instante, que para Deus nada é impossível, que nenhuma porta permanece fechada quando Ele decide agir. Hoje pedimos que esses três poderosos intercessores caminhem ao nosso lado, entrem espiritualmente na nossa casa, toquem a nossa família e permaneçam conosco, cada um cumprindo a sua missão para que sejamos totalmente envolvidos pela luz, pelo amor e pela presença viva de Deus. Escreva agora, com fé, nos comentários a frase de consagração: Minha casa é protegida por São Miguel, curada por São Rafael e iluminada por São Gabriel, como um ato de confiança e entrega. Se puder, prepare neste momento um copo com água e coloque-o ao seu lado. Este simples gesto, aparentemente pequeno, é um profundo ato de fé e confiança. No final desta oração, suplicaremos que o Senhor, por meio da intercessão dos arcanjos, abençoe essa água para que ela se torne sinal de proteção, cura, libertação e renovação espiritual. Depois, você poderá beber lá com confiança, oferecer lá a alguém que precisa de uma graça especial ou usar lá em sua casa como sinal da presença de Deus. Guarde esta água perto de você enquanto rezamos, pois cada palavra pronunciada será consagrada a Deus em seu favor. Hoje vamos clamar com todo o coração. Não importa o fardo que você carrega, nem a batalha que enfrenta, nem o tamanho da dor que você sente. Quando oramos com fé, o céu se move em nosso favor e os arcanjos se posicionam ao nosso lado para lutar por nós e conosco. Aquilo que aos olhos humanos parece impossível é, para Deus, a oportunidade perfeita de manifestar o seu amor, a sua justiça e a sua misericórdia. Por isso, não desanime, não feche o seu coração, não deixe que o medo tenha a última palavra. Reze com confiança e espere o milagre que o Senhor já começou a realizar, silenciosamente, em sua vida. Confie, proclame com convicção e prepare-se para testemunhar o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos. São Miguel Arcanjo, neste momento te invocamos com toda a força da nossa fé. Tu, que és o defensor do povo de Deus, vem agora em auxílio desta pessoa que reza cheia de esperança. Coloca a tua espada diante dos caminhos dela, corta toda a corrente do inimigo, desfaz armadilhas escondidas, quebra maldições lançadas, encerra ciclos de opressão e fecha as portas por onde o mal tenta entrar. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver fraqueza, traz fortaleza. Onde houver opressão, liberta completamente. Faz ecoar em nossas vidas o teu brado, quem como Deus, para que nunca nos esqueçamos de que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Senhor. São Rafael Arcanjo, tu que acompanhaste Tobias e restauraste a visão de seu pai, vem ao nosso encontro agora. Olha com misericórdia para cada enfermidade apresentada nesta oração
visível ou oculta, física, emocional ou espiritual. Coloca tuas mãos sobre os doentes, fortalece os que estão em tratamento, renova as forças dos que já estão cansados de lutar e faz brotar em cada coração a certeza de que a cura de Deus chega na hora certa. Consola, Senhor, por meio de São Rafael Arcanjo, todos aqueles que sofrem em silêncio, aqueles que sorriem por fora, mas choram por dentro. Toca também nas feridas interiores, nas mágoas guardadas há anos, nos traumas escondidos e nas tristezas profundas que adoecem a alma e tiram a vontade de viver. Tu, São Rafael, és o anjo da cura. Cura o corpo cansado, cura o coração ferido, cura a mente perturbada, para que esta pessoa recupere a esperança, reencontre o equilíbrio e volte a caminhar com confiança em Deus. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da Boa Nova, visita-nos neste momento com a tua presença de luz. Tu que anunciaste a Maria que ela seria mãe do Salvador, anuncia também ao nosso coração que para Deus nada é impossível, que nenhuma situação é definitiva e que Ele pode transformar qualquer deserto em jardim. Leva ao Altíssimo as situações que parecem sem saída, os pedidos que parecem sem resposta, os sonhos que parecem distantes demais, as orações que já fizemos chorando, e volta trazendo a boa notícia. O milagre já está a caminho, a graça já está sendo preparada. A vitória virá no tempo certo, do jeito certo e da forma mais perfeita do que podemos imaginar. Ensina-nos a repetir, como Maria, em meio às dúvidas e aos medos: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que essa mesma entrega nas mãos de Deus seja também a nossa atitude diária. Colocamos agora toda a nossa vida, tudo o que temos e somos, sob a proteção dos 3 arcanjos. Miguel à nossa frente, lutando e vencendo as batalhas espirituais que não vemos, abrindo caminho com sua espada de fogo. Rafael ao nosso lado, curando feridas, restaurando a saúde do corpo, da mente e da alma, consolando nas horas de solidão. Gabriel sobre nós, derramando luz, renovando a fé, fortalecendo a confiança e anunciando que o impossível vai acontecer pela força de Deus. Que nossos pensamentos sejam guardados contra a negatividade, nossos sentimentos purificados de todo ódio e rancor, nossas palavras santificadas para abençoar e não ferir, e nossos passos guiados sempre pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos recorda no Salmo 33, versículo 8: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa promessa é para nós hoje, aqui e agora. Não estamos sozinhos, o céu está em nosso favor, e os arcanjos se erguem como muralhas de luz em nossa defesa. Que tudo o que rezarmos aqui suba como incenso ao trono divino, e que cada intenção silenciosa, até aquelas que não conseguimos colocar em palavras, seja apresentada pelos arcanjos ao Senhor. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, combate por nós. Sabemos que o inimigo ronda como leão em busca de quem devorar, como nos lembra a palavra em 1 Pedro 5, 8, por isso, colocamos nossa vida sob o teu cuidado, pedindo que coloques tua espada de luz diante de nós. Defende-nos contra ataques espirituais visíveis e invisíveis. Afasta pensamentos de derrota, desespero, autossabotagem e solidão. Onde houver trevas, traz a luz de Deus. Onde houver mentira, traz a verdade. Onde houver dúvida, traz a firmeza da fé. Arcanjos de Deus, lutem por mim, curem-me e anunciem, no tempo de Deus, a vitória que vem do céu. Tu, Miguel, escolhido por Deus para enfrentar o dragão e lançar por terra o inimigo, vem agora lutar também contra as forças que tentam nos afastar da graça. Não permitas que sejamos escravizados pelo pecado, nem que nos acomodemos em caminhos de escuridão. Levanta-nos quando caímos, fortalece-nos quando vacilamos, sustenta-nos quando a luta parece grande demais. Que o teu brado, quem como Deus, ecoe também em nossa boca e em nosso coração, para que nunca nos esqueçamos de que só o Senhor é o nosso refúgio, a nossa força e a nossa vitória. Guarda nossa mente contra o engano das falsas doutrinas, contra modas espirituais vazias e contra tudo o que se disfarça de verdade, mas conduz à perdição. O inimigo é astuto e muitas vezes tenta enganar até aqueles que caminham na fé. Protege-nos das suas ciladas. Mantém-nos firmes na doutrina da Igreja, fiéis ao Evangelho e perseverantes na oração diária. Que nenhuma confusão espiritual tenha poder sobre nós, pois a tua proteção nos envolve e nos sustenta.
São Miguel Arcanjo, olha também para as batalhas interiores que enfrentamos, porque muitas vezes a guerra mais nossa impaciência e nossas feridas que ainda não cicatrizaram. Ajuda-nos a vencer primeiro o inimigo interior, para que, curados e fortalecidos, possamos enfrentar com coragem e fé todos os inimigos externos. Que tuas asas nos cubram e guardem, hoje e sempre. Amém. Que a tua espada, ó São Miguel Arcanjo, corte pela raiz todo o pecado, desânimo, confusão e desordem escondidos em nosso coração. Não intercedemos apenas por nós, mas também por todos aqueles que amamos e que trazemos agora em nossa memória e em nossa alma. Defende cada pessoa da nossa casa, guarda nossos familiares, protege os que estão perto, os que estão longe e até mesmo aqueles que já não rezam mais, que se afastaram da fé e muitas vezes nem percebem os perigos espirituais que os cercam. Intercede por eles, para que sejam resgatados, libertos de toda a armadilha do maligno e reconduzidos ao caminho da salvação. A Sagrada Escritura nos lembra com firmeza que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Efésios 6, 12. Por isso sabemos que sozinhos não podemos resistir. Precisamos da graça de Deus, da força do Espírito Santo e da tua poderosíssima intercessão. Miguel, vem em nosso auxílio, reveste-nos com a armadura da fé, dá-nos o escudo da esperança e coloca em nossas mãos a espada da palavra de Deus, para que, mesmo em meio às provações, permaneçamos firmes. Mantém-nos vigilantes, porque o mal muitas vezes se aproxima disfarçado em pequenas tentações, em vícios aparentemente inofensivos, em hábitos que parecem normais, em pensamentos que, pouco a pouco, vão nos afastando do Senhor sem que percebamos. Ensina-nos a discernir e a rejeitar desde o início tudo aquilo que não vem de Deus. Dá-nos coragem para dizer não ao pecado, romper com o que nos destrói e firmeza para escolher sempre a vontade do Senhor, ainda que seja difícil. Príncipe glorioso, que o teu nome seja invocado diariamente por nós e que jamais nos esqueçamos da tua presença e do teu auxílio. Coloca teus anjos ao redor da nossa casa, guarda as nossas noites de sono, guia nossos passos durante o dia, acompanha as nossas decisões importantes e que nenhum mal tenha poder sobre aqueles que se colocam sob a tua proteção e sob o senhorio de Jesus. E quando chegar o fim da nossa vida, quando tivermos completado a carreira, combatido o bom combate e guardado a fé, como disse São Paulo, vem nos conduzir à presença de Deus, que naquele momento derradeiro estejas ao nosso lado, defendendo-nos contra o acusador, calando toda a voz de condenação e levando-nos em segurança à glória eterna. Hoje, com humildade e confiança, nos consagramos a Ti, São Miguel Arcanjo. Que a Tua presença seja força na fraqueza, luz na escuridão, coragem na batalha e vitória no combate. Que ao longo desta oração e de toda a nossa vida, possamos experimentar a Tua poderosa proteção e caminhar seguros para Deus. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, defendei-me do mal. E tu, São Rafael Arcanjo, amigo fiel dos que sofrem, hoje elevamos a Ti nossa oração, pedindo a graça da cura, da restauração e da consolação. Tu, que foste enviado por Deus para acompanhar Tobias em sua viagem, livrá-lo dos perigos e devolver a visão ao seu pai, és conhecido como portador da cura, aquele que leva saúde onde há doença, que restaura forças onde há fraqueza, que reacende o ânimo onde reina o desespero e a exaustão. Por isso, aproximamo-nos de Ti com confiança, certos de que a Tua intercessão é poderosa diante do trono do Altíssimo. Olha com compaixão para todos os que hoje carregam no corpo as marcas da enfermidade. Quantos enfrentam tratamentos longos, cirurgias delicadas, dores que não cedem, diagnósticos assustadores, noites sem sono e dias sem esperança, vivendo no limite de suas forças e desejando apenas um pouco de alívio para continuar. São Rafael, visita os doentes agora mesmo. Passa pelos hospitais, pelas UTIs, pelos corredores silenciosos, pelos quartos sombrios, pelas casas onde alguém sofre em silêncio. Derrama a graça do céu sobre aqueles que já não encontram solução nos recursos humanos. E não é só o corpo que sofre, também a mente clama por socorro. Quantas pessoas enfrentam depressão, ansiedade, síndrome do pânico,
angústias sem nome, traumas antigos, medos que paralisam, o vazio que corrói a alma, a sensação de que nada faz sentido. Essas doenças invisíveis pesam tanto quanto as enfermidades físicas. Toca, São Rafael, corpo, mente, emoções e espírito. Cura lembranças feridas, acalma pensamentos confusos, enxuga lágrimas escondidas e devolve a cada um a paz interior, a serenidade e a vontade de viver. Que pela tua intercessão, a cura de Deus alcance cada necessitado e que, em meio à dor, todos possam sentir que não estão sozinhos, porque o céu cuida deles com amor. Amém. Intercede, São Rafael Arcanjo, por todos os que vivem nessa escuridão interior, pelos que caminham entre noites sem fim na alma, sem enxergar uma saída. Suplica ao Senhor que derrame a sua luz sobre eles, que quebre, uma a uma, as correntes da tristeza e da opressão, que acalme os pensamentos atormentados, silencie as vozes de desespero e faça com que cada coração perturbado encontre descanso e abrigo na presença de Deus. Sabemos, porém, que existem feridas ainda mais profundas. As feridas do coração, aquelas causadas por traições, por palavras duras que nunca foram esquecidas, por abandonos que deixaram marcas, por perdas irreparáveis que mudaram o rumo da vida. São feridas que não se veem, mas que sangram em silêncio todos os dias. Quantos não conseguem perdoar? Quantos permanecem presos ao passado, guardando mágoas que envenenam o presente e contaminam o futuro? São Rafael, derrama o bálsamo do amor de Deus sobre essas memórias dolorosas. Entra nessas lembranças que ainda doem e transforma-as com a tua luz. Ajuda-nos a perdoar de verdade, a libertar o coração, a deixar ir aquilo que já deveria ter sido entregue ao Senhor e a recomeçar com esperança. Pedimos também por todos os que estão escravizados pelos vícios: álcool, drogas, jogos, compulsões, dependências afetivas e tantos outros grilhões que destroem famílias, rompem relações, roubam a dignidade e apagam, pouco a pouco, o brilho nos olhos. Intercede para que a graça do céu lhes dê força para romper correntes, buscar ajuda, aceitar tratamento, reencontrar a liberdade e recuperar a própria história à luz de Deus. Recorda-nos, São Rafael, que a verdadeira saúde não é apenas a ausência de doença, mas a presença viva da graça de Deus em nós. Por isso, ajuda-nos também a cuidar da saúde espiritual, porque muitos vivem afastados da oração, distantes dos sacramentos, presos ao pecado, acostumados à indiferença, e essa é a maior enfermidade: viver longe de Deus. Pede ao Senhor que desperte em nós o desejo sincero de buscar a confissão, de participar da Eucaristia, de permanecer em estado de graça, porque de nada adianta um corpo forte se a alma está perdida, ferida ou adormecida para as coisas do céu. Recordamos tua missão no livro de Tobias. Foste tu quem guiou Tobias em segurança pelo caminho, quem o defendeu dos perigos visíveis e invisíveis, quem curou a jovem Sara de seus tormentos e quem devolveu a visão ao seu pai. Tu és guia, defensor e médico enviado por Deus. E é isso que te pedimos hoje. Faz isso também conosco. Guia-nos quando não soubermos para onde ir, quando estivermos confusos diante de escolhas difíceis. Defende-nos quando formos ameaçados, quando o mal quiser nos atingir. Cura-nos quando estivermos feridos por dentro ou por fora. Olha de modo especial para as crianças e para os idosos que sofrem. Quantas crianças enfrentam doenças graves desde tão cedo? Quantas choram de dor sem compreender o porquê? Quantos idosos carregam o peso das dores no corpo e da solidão no coração, sentindo-se esquecidos, deixados de lado? Consola cada um deles, faz com que nunca se sintam abandonados, suscita instrumentos de amor ao redor deles, e que a fé lhes dê forças para suportar e vencer cada provação. São Rafael Arcanjo, continua a caminhar ao nosso lado, passo a passo, levando-nos sempre mais perto do coração de Deus. Que a tua poderosa intercessão alcance agora cada nome que apresentamos em oração, cada rosto que vem à nossa mente neste instante, cada história que lembramos com carinho ou preocupação. Recordamos que o próprio nome Rafael significa Deus cura, e é nessa verdade que nos apoiamos e descansamos. Cremos que o Senhor tem poder para restaurar todas as coisas, no tempo e do modo que Ele quiser, e ao pedir tua intercessão, São Rafael, entregamos com confiança nossas dores e enfermidades, certos de que seremos ouvidos.
Talvez a cura venha de forma imediata, talvez de maneira lenta e gradual, talvez não se manifeste como esperávamos, mas como força para carregar a cruz com coragem e dignidade. Em todas as situações, sabemos que Deus jamais nos abandona. Por isso, não rezamos apenas por nós, mas por todos os que sofrem, pelos doentes esquecidos nos hospitais, pelos que não têm recursos para tratamento, pelos que estão sozinhos em sua dor, pelos que não têm ninguém para rezar por eles. Colocamos todos em tuas mãos. São Rafael Arcanjo, conduze-os ao trono de Deus e suplica misericórdia por cada um, que ninguém se sinta totalmente abandonado, mas que todos experimentem de alguma forma o consolo que vem do céu. E se hoje a cura que pedimos ainda não chegar, dá-nos perseverança, paciência e uma fé inabalável. Que não desanimemos, mas continuemos rezando, confiando e caminhando, certos de que, em cada lágrima e em cada suspiro, Deus está mais perto do que imaginamos. Amém. São Rafael Arcanjo, médico divino, sabemos que Deus escreve a nossa história com amor e faz tudo cooperar para o nosso bem, como nos recorda São Paulo em Romanos 8:28. Por isso, hoje te pedimos, intercede por cada coração que se une a esta oração, por cada pessoa que escuta estas palavras, buscando um sinal do céu. Cura as feridas visíveis e invisíveis. Restaura tudo o que foi quebrado nas relações, nas emoções e na fé. Renova as forças dos cansados, dos que já não sabem mais como continuar, e reacende em nós a esperança viva de que Deus está cuidando, com delicadeza, de cada detalhe da nossa vida, mesmo daqueles que nós não compreendemos. Com toda a tua fé, escreva nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura a minha vida, como um ato de confiança e abandono nas mãos de Deus. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel de Deus. Hoje nos dirigimos a ti com profunda confiança para pedir aquilo que, aos nossos olhos humanos, parece impossível. Tu foste enviado a Maria para anunciar o maior de todos os milagres, a encarnação do Filho de Deus. Naquele instante sagrado, quando disseste: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, o céu e a terra se encontraram, a promessa antiga se cumpriu e a esperança renasceu para toda a humanidade. Por isso, quando precisamos de milagres urgentes, recorremos a ti, porque tu és sinal vivo de que, para Deus, nada é impossível, como nos lembra o Evangelho de Lucas 1:37. São Gabriel, olha com compaixão para as causas que apresentamos nesta oração. Corações cansados de esperar, pessoas que já tentaram de tudo, famílias esgotadas na luta, situações que parecem sem saída. Aquilo que está fechado aos olhos humanos, colocamos agora em tuas mãos. Leva cada súplica ao trono do Altíssimo e volta trazendo o anúncio do céu. A graça virá, o milagre chegará, a mão de Deus agirá no tempo perfeito. Sabemos que muitas vezes o coração se abate diante da demora divina. Queremos respostas imediatas, caminhos abertos sem espera, soluções rápidas para dores profundas. Mas tu, que foste mensageiro da promessa, sabes que o tempo de Deus é sempre sábio e perfeito. Ajuda-nos a crer mesmo quando ainda não vemos. Sustenta a nossa fé quando a mente duvida e lembra-nos continuamente de que a palavra do Senhor nunca falha. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. São Gabriel, traz paz ao coração inquieto, que o medo seja vencido pela confiança, a ansiedade pela serenidade e o desespero pela fé que permanece de pé mesmo nas tempestades. Intercede por aqueles que precisam de um milagre material. Quantos hoje não sabem como pagar suas dívidas, como manter a casa, como sustentar seus filhos? Quantos estão desempregados ou temem perder o trabalho e o pouco que têm? Suplica a Deus por cada um deles, para que portas se abram, oportunidades surjam, o pão nunca falte à mesa e a dignidade seja preservada. Se o Senhor cuida dos lírios do campo e das aves do céu, quanto mais cuidará de nós, que somos seus filhos amados. Intercede também por todos os que necessitam de um milagre em sua vida afetiva e familiar. Quantos casamentos estão destruídos? Quantos filhos afastados? Quantas famílias feridas pela divisão, pelo orgulho, por palavras malditas? Leva diante de Deus cada situação de dor e clama por reconciliação. Pede ao Senhor que renove o amor, que cure as feridas do coração, que onde há silêncio que sufoca, volte o diálogo sincero, que onde há mágoa, floresça o perdão, que onde há distância, aconteça reencontro e restauração.
Intercede ainda por aqueles que precisam de milagres espirituais. Quantos perderam a fé, deixaram de rezar, se afastaram dos sacramentos, vivem no vazio e não reconhecem mais a presença de Deus em suas histórias. Suplica por eles, São Gabriel, para que a graça da conversão toque seus corações, para que o Espírito Santo os desperte do sono espiritual e os faça voltar para a casa do Pai, certos de que serão recebidos com amor e misericórdia. Recordamos que Maria acreditou na tua mensagem e respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ensina-nos a responder assim também. Tantas vezes temos medo de confiar, medo de entregar, medo de dizer sim ao chamado de Deus. Ajuda-nos a entregar nossa vida por inteiro, crendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que, quando nos abandonamos em Deus, o impossível se torna caminho de graça e salvação. Amém. Mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, pedimos-te, São Gabriel Arcanjo, que inspires o nosso coração a confiar plenamente no plano divino, recordando-nos de que o Senhor age no silêncio, no tempo certo e sempre para o nosso bem. Inspira-nos também a sermos portadores de boas notícias, assim como tu foste desde o princípio, em um mundo tantas vezes carregado de negatividade, medo e palavras que desanimam, que nós sejamos sinais vivos de esperança, que nossas palavras levem ânimo aos abatidos, que nossas atitudes irradiem confiança e que a nossa própria vida seja um anúncio constante de que Deus é fiel e jamais abandona seus filhos. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, visita agora cada pessoa que reza conosco, entra em cada casa, em cada coração cansado e leva ao trono de Deus cada súplica, cada lágrima silenciosa, cada pedido impossível aos olhos humanos, retornando com a resposta do céu no tempo perfeito do Senhor. Que os lares sejam abençoados, que os corações aflitos sejam consolados e que situações aparentemente sem solução sejam transformadas pelo poder divino, abrindo caminhos onde antes só havia bloqueios. Enche-nos da mesma alegria que inundou o coração da Virgem Maria no dia da Anunciação, uma alegria que nasce da confiança absoluta em Deus. E se a graça que pedimos ainda não chegou, concede-nos paciência para esperar, perseverança para continuar rezando e coragem para não desistir. Ensina-nos a caminhar pela fé, mesmo sem ver, sustentados pela certeza de que o milagre já está a caminho e que Deus nunca desampara aqueles que nele confiam. Hoje reafirmamos a nossa confiança. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos esquecidos. Estamos nas mãos amorosas de Deus e assistidos por seus anjos. São Gabriel permanece conosco e continua a anunciar em nossa vida que o impossível é apenas o início dos milagres do Senhor. São Gabriel Arcanjo, traz hoje o meu milagre. E agora, São Miguel Arcanjo, guardião das famílias, invocamos-te com fé para colocar sob tua poderosa proteção cada lar apresentado nesta oração. Tu, que pelo poder de Deus expulsaste o inimigo dos céus, defende também as nossas casas contra tudo aquilo que ameaça a paz, a unidade e o amor. O inimigo tenta destruir o que Deus criou, semeando divisão, infidelidade, desentendimento e frieza espiritual. Mas confiamos que, com a tua ajuda, nossas famílias permanecerão firmes no Senhor. Olha com misericórdia para cada casal que luta em silêncio, para aqueles que sentem o amor esfriar, para os feridos pela desconfiança, pela rotina pesada e pela falta de diálogo. Protege esses casamentos, afasta as tentações que ameaçam a fidelidade, corta pela raiz toda semente de divisão e fortalece-os contra a frieza espiritual. Que cada esposo e cada esposa redescubram o amor que os uniu diante de Deus e que seus lares se tornem verdadeiros santuários de paz, oração e acolhimento. Renova, Senhor, o compromisso de cada casal de se ajudar mutuamente, de perdoar, de recomeçar e de encontrar na fé a força necessária para superar todas as dificuldades. São Miguel Arcanjo, volta também o teu olhar para os filhos. Quantos perigos rondam crianças e jovens por meio de más companhias, vícios disfarçados de diversão, ideologias que distorcem a verdade e distrações que afastam de Deus. Defende-os com tua espada poderosa. Guarda-os nos caminhos da vida, para que nenhum se perca, mas permaneçam fiéis aos ensinamentos recebidos no lar. Protege-os nas escolas, nas amizades, nos ambientes de trabalho
e em todos os lugares por onde passarem. Que nenhum mal, visível ou invisível, alcance aqueles que estão sob a tua guarda. Intercede de modo especial pelos lares onde reinam conflitos e feridas antigas. Quantas famílias vivem presas à briga diária, ao peso de palavras duras e a rancores nunca curados. Onde há divisão, leva a reconciliação. Onde há feridas, derrama o bálsamo do perdão. Onde o silêncio se tornou barreira, inspira o diálogo sincero. Sê o escudo que protege contra o ódio e a espada que corta toda corrente de mágoa. Defende ainda as famílias das dificuldades materiais que tantas vezes se tornam causa de tensão e desespero. Quantos lares sofrem com a falta de trabalho, com dívidas e insegurança? Intercede para que não falte o necessário, para que surjam soluções, oportunidades e provisão, e para que mesmo em meio às lutas, nunca se perca a fé nem a esperança no Deus que sustenta todas as coisas. São Miguel Arcanjo, olha com compaixão para todos aqueles que nesta família e em tantas outras vivem angustiados com dívidas, com o sustento que parece sempre insuficiente, com a sensação de que o esforço nunca basta. Pede a Deus providência para cada um deles, para que não falte o pão de cada dia, que as necessidades essenciais sejam supridas com dignidade e que ninguém perca a fé por causa das preocupações materiais. Que nenhum filho de Deus desta casa seja humilhado pela falta, mas experimente a fidelidade daquele que é pai e cuida de seus filhos. Olha também, São Miguel, para as famílias que se fragmentaram pela distância, para filhos afastados, irmãos que não se falam mais, parentes que romperam laços por orgulho ou por feridas mal resolvidas. Tu que és defensor da unidade e da ordem de Deus, traz de volta a comunhão, reconstrói os vínculos quebrados, inspira o desejo sincero de perdoar, recomeçar, pedir desculpas e estender a mão primeiro. Não permitas que o orgulho, a dureza de coração ou a indiferença destruam aquilo que Deus uniu com tanto amor. A Escritura nos lembra que se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Por isso clamamos: sê tu, São Miguel, o guardião das nossas casas. Cerca cada lar com teu exército de anjos, expulsa toda influência maligna, todo espírito de divisão, toda semente de ódio, inveja e ciúme. Que as famílias se tornem verdadeiros santuários vivos, onde o Senhor é adorado, respeitado e servido, onde o perdão é mais forte que a mágoa e o amor é maior que qualquer conflito. São Miguel, não permitas que a violência física ou verbal entre em nossos lares. Quantas famílias sofrem agressões, gritos, humilhações, falta de respeito, ausência de amor e de diálogo. Tu que és força de Deus, intervém com poder. Acalma os corações exaltados, afasta os perigos, dá coragem para buscar ajuda e rompe qualquer ciclo de abusos e injustiças. Que nenhum lar seja destruído pela violência, mas seja marcado pela ternura, pelo cuidado, pela delicadeza e pelo respeito mútuo. Protege os idosos, muitas vezes esquecidos e deixados de lado, para que sejam tratados com dignidade, ouvidos em sua sabedoria, acolhidos em suas fragilidades e amados com carinho sincero. Guarda também as crianças pequenas, que necessitam de cuidado constante, que são tão sensíveis ao ambiente em que vivem. Que cresçam seguras, educadas na fé, cercadas de amor e bons exemplos, protegidas de todo mal físico e espiritual. São Miguel, toma a frente de todas as decisões familiares, grandes e pequenas. Ilumina cada escolha, cada passo, cada mudança, para que tudo seja feito conforme a vontade de Deus e nunca por impulso ou por medo. Consola as famílias que choram a perda de alguém amado, porque o luto pesa, a ausência dói, mas que a esperança da vida eterna seja o alívio que sustenta, lembrando que em Deus nenhum amor verdadeiro se perde. Hoje consagramos a Ti, com toda a fé, cada família que ora conosco. Defende-as contra todo mal visível e invisível. Fortalece os lares na oração, une os corações no amor e, se alguma família está no limite, prestes a se desmanchar, ergue tua espada e luta por ela. Não permitas que se perca, que se separe, que desista. Que cada casa seja lugar de bênção, paz, reconciliação e salvação. Traz perdão onde houve ofensa. Traz reencontro onde houve distância. Traz esperança onde tudo parece estar no fim, Senhor. E que todas as famílias experimentem a vitória que vem de Deus por meio da poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo. Hoje repetimos com fé e confiança esta súplica. São Miguel Arcanjo,
protege a minha família. São Rafael Arcanjo, médico celeste e portador da cura, voltamos agora a ti para pedir não apenas pela saúde do corpo, mas pela cura profunda do coração e pela libertação de tudo o que ainda nos aprisiona por dentro. Tu, que acompanhastes Tobias em sua jornada, que libertaste Sara das correntes do inimigo e devolveste a visão a Tobite, és prova viva de que Deus envia seus anjos para curar, restaurar e libertar. Hoje colocamos diante de ti todas as feridas escondidas que carregamos na alma. Quantos vivem aprisionados ao passado, presos a lembranças dolorosas, a palavras que feriram, a ofensas que sangram, a mágoas que nunca foram curadas, a culpas que insistem em voltar. Essas feridas, ainda que invisíveis aos olhos dos outros, corroem o coração e pesam como um fardo difícil de carregar. São Rafael, vem em nosso auxílio. Pede a Deus que derrame sobre nós o bálsamo do Espírito Santo, capaz de cicatrizar essas dores antigas. Que cada lágrima seja recolhida, cada lembrança traumatizante seja purificada, cada coração seja restaurado pela graça divina. Intercede por todos os que sofrem com sentimentos que os aprisionam, raiva que não passa, inveja que corrói em silêncio, tristeza que paralisa, vergonha que isola, culpa que sufoca. Que pela tua intercessão sejamos libertos dessas correntes interiores, para amar com liberdade, viver com leveza e caminhar com confiança no amor de Deus, que tudo renova. Tu que és portador da cura e sinal vivo da misericórdia do Altíssimo, São Rafael Arcanjo, corta com a tua poderosa intercessão todas essas amarras que prendem o coração, a mente e a alma. Que o amor de Deus lave toda a dor emocional acumulada ao longo dos anos, todas as lembranças que ainda sangram por dentro, e traga ao coração uma verdadeira liberdade, aquela que só o Espírito Santo pode conceder. Lembramos também, com profunda compaixão, dos que vivem escravizados pelos vícios, álcool, drogas, pornografia, jogos, compulsões de todo tipo que consomem a alma, destruindo famílias, sonhos e dignidades. Essas prisões parecem indestrutíveis aos olhos humanos, mas sabemos que nada é impossível para Deus. Intercede por cada um deles, para que sejam libertados de forma plena e definitiva. Dá-lhes força para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda, humildade para reconhecer a própria fraqueza e perseverança, para recomeçar quantas vezes for necessário. Que cada corrente seja quebrada, que cada prisão seja aberta e que cada alma seja restaurada na graça e na liberdade dos filhos de Deus. Intercede também por aqueles que vivem angústias espirituais profundas. Quantos se sentem incapazes de rezar, congelados interiormente, como se a oração não saísse dos lábios? Quantos já não percebem a presença de Deus, achando-se abandonados? Quantos carregam culpas antigas que não conseguem deixar para trás e se sentem indignos do perdão? Tu, que foste enviado como guia fiel, caminha ao lado de cada filho perdido, acompanha seus passos vacilantes e conduz-lhes de volta à casa do Pai. Inspira-os a buscar a confissão, a aproximar-se dos sacramentos, a abrir o coração e a experimentar novamente a alegria de estar em amizade com Deus. São Rafael Arcanjo, tu és sinal de que Deus não abandona os seus filhos, foste enviado para consolar, para guiar e para restaurar aquilo que parecia irreversível. Faz isso também em nossa vida. Guia-nos nos momentos de incerteza, quando não sabemos qual caminho seguir. Restaura o que está quebrado dentro de nós, devolve-nos a coragem de recomeçar após cada queda e intercede ainda por aqueles que carregam feridas ligadas à própria identidade, pessoas que não conseguem se aceitar, que não reconhecem o próprio valor, que vivem presas ao desprezo, à rejeição, à comparação e às palavras duras que ouviram no passado. São Rafael, cura essas almas machucadas, mostra-lhes que são profundamente amadas por Deus, criadas à sua imagem e semelhança, dissipa toda a mentira do inimigo que lhes diz que não valem nada e faz brilhar a luz do céu em seus corações. Que cada um descubra que é precioso aos olhos do Senhor, que foi chamado a viver na plenitude do seu amor e que tem uma missão única neste mundo. São Rafael Arcanjo, teu nome significa Deus cura, e é nesta verdade que nos apoiamos hoje. Confiantes, pedimos que tuas asas nos envolvam e que a tua intercessão nos acompanhe em cada passo, que não apenas as feridas do corpo sejam tocadas, mas, sobretudo, as feridas da alma, aquelas que ninguém vê, mas que pesam todos os dias e roubam a alegria. Que cada corrente interior seja quebrada,
que cada prisão secreta seja aberta e que cada coração seja profundamente renovado pela graça divina. Intercedemos por todos os que estão em processo de conversão, mas ainda travam batalhas contra as próprias fraquezas. Muitos começam bem, depois caem de novo, desanimam e sentem-se indignos de recomeçar. São Rafael, médico celeste, dá-lhes perseverança para se reerguerem quantas vezes for preciso, força para resistir às tentações, confiança no amor misericordioso de Deus e certeza de que o Senhor nunca se cansa de perdoar. Que ninguém desista da santidade, ainda que o caminho seja difícil e cheio de lutas interiores. Visita neste instante cada pessoa que reza conosco. Entra nas casas onde há lágrimas escondidas, consola os corações que carregam dores silenciosas, fortalece os corpos abatidos pela doença, cura mentes cansadas e almas exaustas. Derrama a cura que vem de Deus, traz libertação, restauração e paz profunda. Que cada pessoa sinta agora a presença do céu ao seu lado, trazendo consolo, esperança e um novo fôlego. E se a cura não vier exatamente como pedimos, ajuda-nos a aceitar a vontade do Senhor, a transformar nossas dores em oração e a oferecer nossos sofrimentos como sacrifício de amor e reparação. Que tudo o que vivemos sirva para a glória de Deus e para o bem das nossas almas. São Rafael Arcanjo, amigo dos que sofrem, guia dos que estão perdidos, médico dos que estão feridos, permanece conosco, cura-nos, liberta-nos, restaura-nos e faz da nossa vida um testemunho vivo da bondade de Deus, que nos envia seus anjos para caminhar ao nosso lado. Amém. São Rafael Arcanjo, cura o meu coração, cura as minhas lembranças, as minhas emoções e tudo aquilo que dentro de mim ainda sangra em silêncio. E tu, São Gabriel Arcanjo, mensageiro das boas novas do céu, hoje voltamos nosso olhar para ti e pedimos que tragas firmeza, coragem e perseverança na fé. Tu, que foste enviado a Nazaré para anunciar a Maria o maior mistério da história da salvação, é sinal de obediência e confiança absoluta no plano divino. Maria disse sim, e esse ato de fé mudou o destino de toda a humanidade. Ensina-nos também a dizer o nosso sim a Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente o que Ele nos pede, mesmo quando o caminho parece difícil ou desconhecido. Intercede por aqueles que se afastaram da fé, que já não rezam mais, que deixaram a igreja, que não procuram os sacramentos e, sem perceber, vão se distanciando do coração de Deus. Que a tua voz ecoe forte no íntimo deles, como um chamado de volta, que eles recordem como é bom viver na presença do Senhor, como era doce o tempo em que rezavam, participavam da missa e sentiam a alma em paz. Intercede também por aqueles que ainda praticam, mas vivem uma fé fria, superficial, sem devoção verdadeira, sem profundidade, por costume e não por amor. Tu, que foste mensageiro da palavra viva de Deus, renova em nós o fervor espiritual, acende de novo o fogo da oração em nossos corações. Que nossa oração seja profunda, sincera e amorosa. Que nossa participação na missa seja atenta e cheia de reverência. Que cada palavra de oração seja dita com o coração e não apenas com os lábios. São Gabriel, fortalece nossa vida de oração, porque muitas vezes a distração nos rouba o tempo com Deus. O cansaço nos faz adiar, a rotina nos esfria e as preocupações nos afastam do essencial. Intercede para que sejamos fiéis ao Santo Terço, apaixonados pela palavra de Deus, perseverantes mesmo nos dias de provação e cansaço. Que a oração seja para nós um encontro de amor e não um peso, uma necessidade vital e não uma obrigação, para que jamais deixemos de buscar a presença do Senhor. Lembra-nos também que a fé não é apenas para os dias de alegria, mas sobretudo para os dias de cruz. É justamente no sofrimento que a nossa confiança em Deus é mais provada. Quantas vezes somos tentados a duvidar do Senhor quando a dor se prolonga? Quantas vezes perguntamos onde Ele está quando tudo parece desabar ao nosso redor? São Gabriel, ajuda-nos a compreender que a cruz não significa a ausência de Deus, mas é prova de um amor que se entrega por nós, um mistério que purifica e transforma. Dá-nos coragem para não abandonarmos a fé justamente no momento em que mais precisamos dela. Pede a Deus que aumente em nós a confiança no impossível, porque tantas vezes nossa fé é frágil e limitada, acreditamos apenas no que parece fácil, mas diante de algo grande demais vacilamos. Tu, que anunciaste a Maria que para Deus nada é impossível,
repete também a nós essa promessa. Grava-a em nossa alma. Ensina-nos a pedir com ousadia, a esperar milagres e a acreditar de todo o coração que o Senhor pode mudar qualquer situação, por mais complicada que pareça. Intercede também pelos jovens que se afastaram da fé, seduzidos pelas promessas vazias do mundo, pela ilusão da liberdade sem Deus. Quantos pensam que não precisam do Senhor, que a igreja é ultrapassada, que a oração é perda de tempo? São Gabriel fala ao coração deles. Desperta neles o desejo de buscar a verdade, de encontrar um sentido maior para a vida, de entregar seus sonhos, seu futuro e suas escolhas nas mãos de Deus, sem medo. Intercede ainda pelos pais e mães que choram em silêncio pelos filhos afastados, que rezam escondidos, que sofrem ao ver longe dos caminhos do céu. Leva essas lágrimas diante de Deus e pede a graça da conversão, que cada filho distante seja tocado pela misericórdia, que cada coração endurecido se abra novamente à fé e que cada família possa celebrar a alegria do reencontro espiritual. Ajuda-nos também a reconhecer a voz de Deus em nossa própria vida. Maria pôde acolher tua mensagem porque estava em oração, em silêncio, com o coração disponível. Quantas vezes nós não percebemos os sinais do céu porque estamos distraídos, ocupados demais ou fechados em nós mesmos? Ensina-nos a silenciar, a escutar e a obedecer. Dá-nos coragem de dizer como Maria as palavras que mudaram a história. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Fortalece nossa vida sacramental, São Gabriel, para que amemos a Eucaristia, busquemos a confissão com frequência, vivamos nossa fé em comunidade e, guiados pela tua luz, permaneçamos firmes no caminho que conduz ao coração de Deus. Que nunca deixemos de buscar a confissão com coração humilde e arrependido, que tenhamos sempre fome da Eucaristia, sede da presença real de Jesus e profundo amor pela comunidade de fé que o Senhor nos deu como família espiritual. Protege-nos, São Gabriel Arcanjo, contra a frieza espiritual, contra a rotina vazia, contra o hábito de rezar sem amor, e reacende diariamente em nós o desejo de viver na presença de Deus, de caminhar na sua graça e de permanecer fiéis ao seu chamado. E se algum dia fraquejarmos, se cairmos de novo, se nos afastarmos por fragilidade ou cansaço, lembra-nos de que sempre podemos recomeçar, porque o Senhor nunca se cansa de nos perdoar e de nos acolher de braços abertos. Tu, que foste o portador da maior notícia da história, o anúncio da encarnação do Verbo à Virgem Maria, sê também hoje mensageiro de esperança para nós, repetindo ao nosso coração que Deus não se esqueceu de seus filhos, que Ele espera, acolhe, perdoa, restaura e renova. São Gabriel Arcanjo, ajuda-nos a manter firme a fé até o fim, para que possamos enfrentar todas as provações sustentados pela confiança no Senhor. E unidos a Ti, recorremos também a São Miguel Arcanjo, nosso poderoso defensor. Coloca-te à frente de cada passo que damos, guia-nos pelos caminhos seguros de Deus. Quantas vezes caminhamos em meio a perigos, injustiças, perseguições, invejas e calúnias, quantas vezes nem sabemos de onde vêm os ataques, mas sentimos o peso sobre os ombros e a alma. São Miguel, príncipe das milícias celestes, levanta tua espada de luz e combate em nosso favor. Defende-nos contra as ciladas do inimigo, quebra as correntes que nos prendem, desmonta as armadilhas escondidas e guarda a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho e a nossa fé. Toma tua espada, São Miguel Arcanjo, e abre caminho diante de nós. Endireita as veredas, protege nossas casas e guarda-nos contra toda obra de confusão, divisão e destruição. Que o teu brado ressoe em nossos corações, quem como Deus, para que aprendamos a confiar unicamente no Senhor e a não nos deixar dominar pelo medo, pela ansiedade ou pelas ameaças. São Rafael, médico do céu, permanece ao nosso lado como companheiro fiel, porque tu conheces as dores do corpo e da alma. Sabes quantos vivem aflitos por enfermidades, mágoas antigas, feridas ainda abertas e memórias que doem. Acompanha-nos no caminho diário, cura os doentes, consola os que choram escondidos, fortalece os cansados e desanimados, assim como conduziste Tobias em segurança, guiando seus passos e protegendo-o de todo mal. Guia também os nossos passos, não nos deixes perder o rumo. Sê presença amiga em cada momento de solidão e bálsamo de esperança em cada dia difícil. São Gabriel, anunciador das promessas de Deus, fala ao nosso coração como falaste à Virgem Maria.
repetindo para nós: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Repete essa mensagem hoje a todos os que se julgam indignos, a todos os que vivem paralisados pelo medo, pelos erros do passado, pela vergonha ou pela sensação de não merecer o amor de Deus. Quantos perderam a fé achando que não são mais amados? Quantos não acreditam mais em milagres? Quantos pensam que nada vai mudar? Tua palavra nos traz esperança, porque para Deus nada é impossível. Ele transforma lágrimas em sorrisos, dor em vitória, cruz em ressurreição. Arcanjos gloriosos, vinde em auxílio das famílias. Quantas casas estão sendo atacadas pelo inimigo? Quantos casamentos se desestabilizam? Quantos lares são marcados por brigas, frieza e silêncio? Quantos filhos se afastaram da fé e se perderam em caminhos perigosos? Miguel, combate o mal que ronda os lares, afasta as trevas e os ataques espirituais. Rafael, cura as feridas da convivência, sara as divisões, cicatriza as palavras que machucaram e restaura o diálogo e o respeito. Gabriel, anuncia a boa nova do reencontro, da reconciliação, do perdão e da restauração, para que cada família seja guardada por vós e consagrada ao coração de Deus. Protegei também o trabalho e as necessidades materiais de cada casa. Quantos vivem angustiados pela falta de emprego, pelas dívidas, pelo medo de não conseguir sustentar os filhos e honrar seus compromissos? Miguel, abre portas fechadas, desmonta impedimentos, corta obstáculos que bloqueiam oportunidades. Rafael, dá forças aos trabalhadores cansados, protege sua saúde, livra-os de acidentes e renova suas energias. Gabriel, lembra-nos continuamente que a providência de Deus cuida de cada filho, que nada escapa aos olhos do Pai. Arcanjos santos, protegei crianças e jovens, porque o mundo os cerca de distrações, tentações, falsas promessas e caminhos perigosos. Miguel, afasta os inimigos que querem destruir sua inocência e roubar sua fé. Rafael, cura os que já foram feridos pelo pecado, consola os que carregam traumas e medos. Gabriel, anuncia que Deus tem um plano único, belo e irrenunciável para cada um deles, para que cresçam sabendo que são amados, escolhidos e guardados pelo céu. Amém. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, santos arcanjos de Deus, olhai com amor por todos nós e especialmente pelos que mais sofrem. Dai coragem aos que vivem a fé em meio às dificuldades, sustentai os que lutam diariamente contra o desânimo e o medo, guardai também os idosos e os enfermos que padecem em silêncio, muitas vezes sem serem compreendidos. Miguel, defende-os de todo ataque espiritual, de toda pressão invisível que queira roubar-lhes a paz. Rafael, alivia suas dores, fortalece seus corações cansados, consola a solidão e dá sentido a cada lágrima. Gabriel, recorda a cada um deles que são profundamente amados e que a promessa do céu os espera, que nada do que viveram foi em vão. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, consagramos a vós cada aspecto da nossa vida. Guardai os nossos pensamentos, para que não sejamos enganados por mentiras, ilusões ou medos, os nossos sentimentos, para que não sejamos dominados pelo ódio, pela mágoa ou pela inveja. As nossas palavras, para que delas saiam apenas bênçãos, incentivo, perdão e verdade. E os nossos passos, para que sempre caminhemos na luz de Deus, mesmo quando a estrada parecer estreita. A Sagrada Escritura nos recorda em Tobias 12:15 que vós estáis diante da glória de Deus e levais as orações dos fiéis ao Senhor. Por isso, confiamos que, ao invocá-los com fé, nossas preces sobem ao trono divino com ainda mais força e amor. Não rezamos sozinhos, mas acompanhados pelos príncipes do céu. Arcanjos de Deus, ficai conosco hoje e sempre. Ajudai-nos a resistir nas batalhas espirituais, a suportar as dores da vida, a superar as provações e a acreditar de coração nos milagres que ainda estão por vir. Que nenhum de nós desanime no meio do caminho, que cada oração feita agora seja acolhida, cada lágrima enxugada, cada clamor ouvido, e quando nossas forças humanas não forem suficientes, que possamos sentir a vossa presença ao nosso lado, lembrando-nos de que não estamos sozinhos, pois vós sois enviados por Deus como protetores, guias e mensageiros. Com confiança, seguimos adiante, e como gesto de fé escrevemos: Anjos de Deus, guardai a minha vida. Agora, diante da presença de São Miguel, São Rafael e São Gabriel,
elevamos ao Senhor o nosso coração em profunda ação de graças. Tudo o que pedimos nesta oração foi colocado sob o olhar misericordioso de Deus e confiado à intercessão dos príncipes celestes. Cada súplica, cada lágrima, cada intenção silenciosa subiu ao céu e foi entregue por estes servos fiéis diante do trono divino. Nada se perdeu, nada foi ignorado. O Senhor, que conhece nossos caminhos e vê o que está oculto, já está agindo a nosso favor. Apresentamos também a água separada com fé no início desta oração, simples em sua natureza, mas transformada em sinal sagrado de purificação, proteção e vida, quando pedimos que Deus a abençoe. O mesmo Deus que fez brotar água da rocha no deserto, o mesmo Cristo que se revelou como a fonte de água viva, hoje derrama sua graça sobre este sinal humilde. Deus eterno e todo-poderoso, suplicamos, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que esta água seja sinal de libertação de todo o mal, de proteção contra os ataques do inimigo e de força para vencer as batalhas espirituais. Pela intercessão de São Rafael Arcanjo, que ela seja sinal de cura para o corpo e para a alma, consolo para os que sofrem, bálsamo para os que choram e esperança para os que já quase desistiram. Pela intercessão de São Gabriel Arcanjo, que esta água seja sinal de milagres, de boas notícias, de portas que se abrem, de caminhos que se clareiam e de fé renovada. Que todos os que dela beberem ou a utilizarem com devoção experimentem a presença viva do Senhor, que tudo pode e tudo transforma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba agora com fé, confiando que Deus age nos sinais simples. Se for para alguém de sua família, ofereça com o mesmo espírito de oração com que rezamos, crendo que o Senhor derrama graças, porque Ele é fiel e atende às preces dos que nele confiam. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, agradecemos por vossa poderosa intercessão. Continuai ao nosso lado, guardando-nos em cada passo, curando nossas feridas, anunciando esperança, defendei-nos no combate, protegei nossas famílias, sustentai nossa fé e fazei-nos lembrar, todos os dias, que o céu caminha conosco e que a vitória pertence ao Senhor. Encerramos esta oração com o coração cheio de confiança e gratidão, como quem coloca tudo no altar de Deus e sabe que está em boas mãos. Mesmo que ainda não vejamos todas as respostas, já podemos descansar na certeza de que o Senhor está agindo em cada detalhe da nossa história. Ele não nos abandona, não nos esquece, não se confunde a nosso respeito. Conhece nossas lágrimas, escuta nossos pedidos mais secretos e sempre nos conduz, com amor, ao melhor caminho, mesmo quando esse caminho não é exatamente como imaginávamos. Se esta oração tocou a sua vida, te consolou, te deu força ou renovou sua fé, permaneça unido conosco nesta missão de oração e evangelização. Todos os dias nos unimos em prece, pedindo auxílio do céu, intercessão dos 3 arcanjos e fortalecimento para a nossa caminhada espiritual, porque ninguém foi feito para lutar sozinho. Se desejar apoiar esta obra de evangelização, torne-se membro do canal, caminhe mais perto de nós e ajude a espalhar esta mensagem a mais corações que, assim como você, precisam de consolo, proteção e esperança. Que Deus te abençoe abundantemente. Que São Miguel esteja sempre à tua frente abrindo caminhos e quebrando todo o mal. Que São Rafael caminhe ao teu lado curando feridas visíveis e invisíveis. E que São Gabriel traga todos os dias a boa notícia do céu para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Para que você se sinta sempre guardado pelos arcanjos do Senhor. Que você viva cada dia na paz e na confiança do amor divino. Amém. Eu creio e declaro que essa oração te ajudará, está ajudando e ainda vai gerar muitos frutos na sua vida. Por isso, te peço com carinho, compartilha para que possa alcançar e ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, entre no nosso canal e assista a mais vídeos como este. Faça deste espaço um cantinho de encontro com Deus no seu dia a dia. E não se esqueça do seu like no vídeo. Cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é importante e necessário para você e para tantas outras pessoas que também precisam de preces como essa. Cada comentário, cada interação, cada compartilhamento faz toda a diferença para nós, porque nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras, proféticas e poderosas até você e até aqueles que talvez nunca receberiam uma palavra de fé
se alguém não clicasse em compartilhar. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades, novos clamores, novas orações e mensagens de fortalecimento espiritual. Deixe também suas preces, testemunhos e pedidos de oração nos comentários e saiba, de todo o coração, que os 3 arcanjos estarão sempre com você, protegendo, guiando e iluminando o seu caminho, mesmo quando tudo parecer escuro. E olha só, temos mais 2 vídeos incríveis, tão poderosos quanto este, já preparados para te acompanhar, te abençoar e te fortalecer em todos os momentos da sua vida. Quando terminar esta oração, não vá embora. Continue conosco nessa corrente de fé e deixe Deus falar ainda mais ao seu coração.